Boa tarde a todos os presentes. Vamos iniciar mais uma sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Cumprimento a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho no YouTube. Cumprimento também os desembargadores aqui integrantes desta Corte Eleitoral, desembargador Vilarim, desembargador Silvio, desembargador Gerson, desembargador Fraga, desembargador Gustavo, desembargador Thompson Flores, doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, que nos secretaria nessa sessão, e a todos os demais servidores que nos prestam auxílio para que essa sessão se realize. Nós vamos de imediato aos processos em pauta. O primeiro deles é uma prestação de contas de relatoria do desembargador Vilarinho, processo 060-048882, prestação de contas de exercício financeiro 2017. E Deison Josemar Engroff e eu passo a palavra inicialmente ao doutor Fábio Venzon para aparecer. Excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do TRE, uma saudação especial à nossa audiência. Este feito trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017. A unidade técnica verificou que não houve ingresso de recursos financeiros provenientes do fundo partidário ou de outras fontes, tampouco de fonte vedada, de recursos também, recursos de origem identificada, não houve ingresso de recursos, sendo que a falha apontada referente à não apresentação de documentos obrigatórios importou irregularidade que não comprometeu a análise das contas. Manifestação conclusiva da Secretaria de Controle Interno e Auditoria pela aprovação das contas com ressalvas, e o nosso parecer vai no mesmo sentido. Ok. Desembargador Vilarinho. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência e saúdo em seu nome todos os eminentes colegas desembargadores integrantes desta Corte. Minha saudação também ao Ministério Público Eleitoral, na pessoa do Dr. Fábio Venzon. Minha saudação ao Dr. Rogério Vargas, diretor-geral em exercício da Secretaria Sessão. E, em seu nome, saúdo todos os colegas servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E a minha saudação também ao público, aos nossos ouvintes que assistem a essa sessão. Colegas, se trata de uma prestação de contas bastante singela e o voto vai exatamente na linha do parecer manifestado nessa sessão pelo Dr. Fábio Venzon, referindo-se à prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira, referente ao exercício de 2017. O parecer da SCI, conforme já referiu o Dr. Fábio, é que os documentos não obrigatórios previstos no artigo 4º e 29 da Resolução TSE 23464 não foram apresentados. No entanto, foi possível constatar que não houve movimentação financeira, de modo que não há óbice para que as contas sejam aprovadas. No entanto, a Corte e o voto se alinha nesse sentido, de que a agremiação fique advertida de observar rigorosamente a legislação que está submetida, no caso, apresentar a documentação essa que deveria ter feito. E, por não fazê-lo, então, o voto é pela aprovação das contas com essa ressalva tão somente da advertência pelo cumprimento da lei. É o voto, senhora presidente. Ok. Todos os demais estão acompanhando o voto nessa linha? De acordo. Sim, senhora presidente. Então, eu proclamo desde logo o resultado. Por unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas.
O processo seguinte é o de número 060-25-2060, prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de Porto Alegre, processo de relatoria do desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes. Eu passo a palavra inicialmente ao doutor Fábio Venzon para parecer. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, relativamente às eleições de 2018. O parecer conclusivo aponta no seu item 3 irregularidade consistente no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, envolvendo despesas no valor de R$ 135.737,29, à medida em que não foi destinado o valor mínimo exigido para as candidaturas femininas. A utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou mesmo do fundo partidário, nos termos, e aqui nós estamos falando de contas de eleição, relativamente às eleições de 2018, então aplicável à resolução TSE 23553 de 2017. No parágrafo 1º do artigo 82 dessa resolução, ele menciona a necessidade de devolução ao Tesouro de receitas do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja utilização foi reconhecida como irregular. Então, teríamos a questão do recolhimento. Esse valor de R$ 135.737,29 representa 9,15% do total da receita, né? Em princípio, esse percentual permitiria a aprovação com ressalva, segundo a jurisprudência da Corte, a jurisprudência do TSE, que entende que, sendo inferior a 10%, permite a aprovação com ressalvas. No entanto, o próprio TSE, ele tem entendido, ele tem posicionamento, eu trouxe uma jurisprudência agora recente, ela não está no parecer, mas eu peguei essa jurisprudência agora recentemente, né, que essa questão do percentual, ela não é uma coisa absoluta. Em determinadas situações, principalmente envolvendo grande monta ou uma coisa muito grave, mesmo o percentual sendo inferior a 10%, se desaprovam as contas, com as consequências daí decorrentes, né? Seja tocante à prestação de contas de exercício, aplicação de multa, que pressupõe desaprovação, né? E o tribunal aqui tem entendido, e o TSE também tem entendido, no sentido de que, aprovadas com ressalvas, o TSE não tem aplicado a suspensão de cotas do fundo partidário, o TRE também não, como nós vimos numa sessão recente agora, né? Eu particularmente, na questão de contas de exercício, aqui é eleição, né? Eu entendo de forma diferente, mas não é entendimento do TRE nem do TSE. Agora, nas contas de eleição, não tem dúvida de que há necessidade de desaprovação das contas para aplicação da sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Por quê? Porque no parágrafo único do artigo 25 da Lei 9.504 é mencionado a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas. Quer dizer, agora sim, por disposição expressa nas contas de eleição, está ali expressamente dito que a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, ela pressupõe desaprovação. Então, se as contas aqui forem aprovadas com ressalvas, não vai se aplicar a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Se houver desaprovação, será aplicado. Pois bem, é claro que será aplicado de forma proporcional, né? Então, uma sanção, uma irregularidade que representa 9,15%, ela vai importar numa suspensão por um mês. Basicamente é isso. Mas, em relação a essa jurisprudência do TSE, que eu mencionei, trata-se do recurso especial eleitoral 3282, ministro Sérgio Silveira Banhos, foi publicado no dia 4 de fevereiro de 2020. Aí eu pego um trecho aqui da ementa, que diz assim: esta Corte já decidiu que o exame da prestação de contas não pode ficar adstrito apenas e tão somente ao percentual do montante arrecadado e ao total de despesas realizadas em campanhas. Mas também, isto é, critério proporcional, mas também se impõe a análise tomando como critério o valor nominal que ensejou a irregularidade, isto é, critério quantitativo. De maneira que, verificadas irregularidades em vultosas quantias em valores absolutos, a desaprovação das contas, ainda que em percentual ínfimo, pode ser 1%, né? A desaprovação das contas, ainda que em percentual ínfimo, se globalmente considerada, é medida que se impõe.
Aqui, deixa eu ver se tem... menciona também, todavia as irregularidades, quando exteriorizarem valores nominais de pequena monta, não impedem a aprovação com ressalvas. Mas, então, essa emenda deixa isso bastante claro. Existe também outra emenda, que não seria para esse caso específico, mas só para demonstrar que essa questão do percentual não é absoluta. Existe um julgado, que é o 23859, de relatora ministra Rosa Weber, a data de 15 de junho de 2018, data da publicação, em que naquele caso o percentual era pequeno, mas o partido ele era reincidente na conduta. Se desaprovaram as contas também naquela situação. Então, neste caso aqui, me parece que o valor é relevante, é um valor de R$ 135.709 que não foi destinado às candidaturas femininas, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal, né, depois com toda a resolução do TSE, a necessidade dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que esses recursos fossem destinados, que esses recursos públicos fossem destinados para as candidaturas femininas. E o partido aqui deixou de fazer o repasse de um valor significativo para essas candidaturas femininas. Né? Então, em virtude disso, me parece que esse aqui é uma das hipóteses que se adequa a essa emenda que eu mencionei do TSE. O nosso opinamento aqui é pela desaprovação das contas, com o recolhimento da quantia mencionada ao Tesouro e suspensão de cotas do fundo partidário por 1 mês, nos termos do artigo 25 da Lei 9.504, de 97. Esse é o parecer. Ok. Já houve manifestação antecipadamente de um pedido de vista do desembargador eleitoral Gerson Fishman, mas, de qualquer forma, eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Silvio, se gostaria de já deixar seu voto ou Sim. como... Não, eu gostaria de deixar, presidente. Trabalhei muito nele. Ok. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado. A minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, a todos os ilustres colegas integrantes desta corte. Confesso que uma pontinha já de saudades, porque a partir da semana que vem estaremos privados desta sua alegria contagiante todo dia conosco durante as sessões, mas, por certo, a sua presença continuará sempre conosco nesse tribunal. Minha saudação, então, a todos os demais colegas, ao doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, na sua pessoa, a todos os funcionários deste tribunal, e também uma saudação a todos os que nos ouvem. Eu peço vênia para não ler o relatório e tentar abreviar. Eu, na verdade, com este voto, estou desbordando ou estou realmente votando num sentido contrário daquilo que vem sendo pacificado pelo tribunal, mas entendi que realmente sérias razões me motivaram a isto. Então, antecipo que eu estou votando no mesmo modo como sugerido pelo ilustre procurador eleitoral. Na verdade, trata-se de um valor global recebido pelo partido, que deveria, no seu percentual, em 30%, ser repassado para as cotas femininas, e não o foi. E não o foi num percentual de 9,15% do que deveria ter sido, mas em importância que representa 135.737,29, que, evidentemente, com a desaprovação, deve ser recolhida aos cofres públicos. O valor total recebido pelo partido foi R$ 1.310.482,02. Pois bem, refleti muito sobre este processo, e principalmente a partir de uma experiência pretérita que me inquietava. E o que eu estou dizendo? Que este processo, que a rigor deveria seguir a jurisprudência já consolidada, no sentido de relevar o descumprimento da norma quando o inadimplemento verificado na prestação de contas não ultrapasse o percentual de 10%, de modo a aprová-las com ressalvas, ao invés de desaprová-las, acabou por despertar em mim e me fazer enxergar uma inquietação que há tempos me assolava. O uso indiscriminado
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento dos processos de prestação de contas de partidos, coligações e, sobretudo, de candidatos eleitorais nas áreas desta justiça eleitoral, em detrimento de regras estabelecidas na própria legislação eleitoral. E, a meu sentir, eu digo, tal uso se agiganta porque, essencialmente, entre outras hipóteses, sempre que estivermos em face de conduta dirigida a sonegar repasses de valores oriundos de fundos públicos praticada em detrimento do percentual mínimo de recursos que devem ser destinados às campanhas femininas, frustrando a real efetividade da política de cotas. Em um primeiro aspecto quantitativo, vejam bem, e aí vai ao encontro, inclusive, da decisão que o ilustre procurador eleitoral acabou de ler, sem ignorar o percentual da irregularidade em relação ao montante global movimentado, cumpre atentar também para a amplitude do valor absoluto da cifra, ou seja, 135.737,29, o qual, no cenário das eleições em que manejado, não pode ser tomado por ínfimo ou inexpressivo para mitigar as consequências jurídicas da irregularidade. E aí, eu, nesta linha, também lancei no voto, quando as irregularidades correspondem a montante expressivo em valor absoluto, duas decisões do TSE, uma delas da ministra Luciana Lócio e a outra do ministro Luiz Roberto Barroso, exatamente neste sentido, e que conforta o aspecto que desenvolvi. Por sua vez, em segundo aspecto, cabe observar o viés qualitativo da irregularidade, isto é, a sua natureza e as repercussões de sua inobservância. Quanto ao ponto, eu me ancorei em 3 nortes na análise para fundamentar a proposição do meu voto. A primeira delas, eu fiz um exame na ADI 5.617, que desnudou o já conhecido fato de que a escassez de recursos financeiros nas campanhas femininas era uma das razões para a pouca efetividade da política de cotas, haja vista que, não obstante já assegurado ao tempo do julgamento 30% de candidaturas femininas, careciam estas de suporte financeiro para dar corpo às suas campanhas eleitorais. E daí a flagrante inconstitucionalidade arguida pela Procuradoria-Geral da República em face do artigo 9º da Lei 13.165/2015. Eu, no voto, faço uma breve análise da sustentação promovida pelo Procurador-Geral Eleitoral, né, inclusive nos argumentos que ele traz de nível infraconstitucional e constitucional, para chegar ao ponto que interessa, dizendo que realmente em 2018 o Supremo julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão 3, contida no artigo 9º, conferir interpretação conforme a Constituição e equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas, né, hoje, do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 1997, ao menos o mínimo de 30% para as mulheres, e evidentemente que isto já está na lei que nós estamos e nas resoluções que estamos examinando. Eu também transcrevo a ementa e teço considerações sobre elas, que peço vênia para não repetir, porque ali está tudo escrito no voto. Mas, voltando, aí eu digo, a digressão que ora faço é para enfatizar que o eminente relator, ministro Edson Fachin, não apenas se limitou a declarar a inconstitucionalidade da norma, como também estabeleceu os parâmetros mínimos de distribuição igualitária dos recursos entre candidaturas de cada sexo. Em outro viés, o Supremo Tribunal Federal garantiu que as mulheres não mais fossem privadas dessa distribuição de recursos, em um patamar mais equânime entre as candidaturas de cada sexo, fazendo com que se tornasse mais efetiva a política de cotas e assegurou às mulheres melhores condições nas disputas dos pleitos eleitorais.
Pois bem, nesta sequência, eu também destaquei uma parte do voto do ministro Fachin, que vou pedir licença para não ler, e que justamente enfatiza a importância do que foi decidido e da efetividade que se deve adotar desde então para esta implementação. O segundo aspecto que eu levei em consideração foi uma consulta formulada ao Tribunal Superior Eleitoral, respondida pela ministra Rosa Weber, que também, vejam bem, reafirma que, havendo percentual de mulheres a maior, aumenta-se este percentual, e ela, como detalhadamente trabalha no voto, ratifica e dá completude e dá aplicação, ainda com mais força, ao que havia sido decidido. E vejam bem, para destacar na consulta, a Corte Eleitoral concluiu que aplica-se no ponto a mesma ratio decidente adotada pela Suprema Corte na ADI 5617, com prevalência aos direitos à dignidade da pessoa humana, primeiro 3 da Constituição Federal, e a igualdade de gênero, artigo 5º, caput da Constituição Federal. Nas palavras da ministra Rosa Weber, seguramente não há outro caminho para a correção de histórica disparidade entre as representações feminina e masculina no parlamento. Pois bem, transcrevo o voto e ali fundamento as razões que acolhi e trago para fortalecer o raciocínio que aqui estou desenvolvendo. E o terceiro e último ponto em que ancorei realmente a tese que sustentando é justamente a necessidade de mantermos estável e harmônicos os julgados do nosso tribunal. E aí eu estou fazendo uma referência ao lapidar julgamento proferido no recurso eleitoral 1764/2018, relacionado à prestação de contas do exercício financeiro da relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, que enfrentou o tema descumprimento da norma que prevê a destinação de recursos do fundo partidário para a criação e difusão de programas visando a participação das mulheres, com arguição incidental de inconstitucionalidade dos artigos 55A e 55C da Lei dos Partidos Políticos, cuja ementa eu transcrevi por inteiro e que peço vênia, evidentemente, para não lê-la, mas para daí extrair a seguinte consequência. Como se percebe, afastou-se aí o ativismo legislativo, que visava não só frustrar a almejada política de cotas e anistiar os órgãos partidários de adimprirem com as obrigações dos repasses até então não efetuados, bem como impedir que as contas fossem julgadas desaprovadas, mercê dos substanciosos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais lançados na decisão do Dr. Gerson do Conselho Constitucional. Pois bem, aí também falo nas vinculações, o que resultou, vejam bem, desse voto, e para dizer que este julgamento segue na mesma linha, porque além de adotar a interpretação, ao meu sentir, que melhor represente o conteúdo dos direitos fundamentais, modula adequadamente sua aplicação, conformando-se com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal na DIN 5.617, com as diretrizes da consulta da relatora ministra Rosa Weber, a par de manter a coerência e estabilidade com a decisão proferida neste tribunal que antes mencionei. Portanto, não basta a mera consecução formal do percentual mínimo na esteira do que prevê o artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições. A efetividade da ação afirmativa de incentivo à participação das mulheres no cenário político nacional reclama que as candidatas também recebam o suficiente aporte financeiro para suas campanhas, assegurando-lhe meios à estrutura material para que tenham real oportunidade da disputa por cargos eletivos. Deste modo, as regras que determinam a distribuição proporcional dos recursos públicos às candidatas de cada gênero devem ser compreendidas como essenciais à eficácia
e a efetividade da própria cota de gênero, sem a qual a pretendida igualdade não passará de uma mera enunciação normativa. Neste aspecto, enfatizo eu, a Justiça Eleitoral deve adotar uma postura diretiva e rigorosa na implementação e fiscalização das ações afirmativas que visam a garantia do incremento de participação da mulher na política, como forma de conferir efetividade dos direitos fundamentais que conformam o Estado e o regime democrático, em especial a igualdade, a representatividade e a não discriminação. Pois bem, como imperativo do Estado, a Justiça Eleitoral deve assegurar o respeito incondicional e intransigente pelos partidos das normas assecuratórias da participação das mulheres nos espaços políticos como forma de realização dos direitos fundamentais da pessoa. Olhem, com tais considerações, eu estou, então, dizendo que a insuficiência dos investimentos financeiros nas candidaturas femininas é irregularidade grave, que não comporta mitigação ou relativação percentual para a incidência dos postulados da proporcionalidade ou da razoabilidade, devendo ser considerada como uma forma de discriminação e de quebra de oportunidades entre homens e mulheres, ao menos até o atingimento de padrões minimamente aceitáveis de equivalência, no mínimo, do poder. Eu, neste ponto do meu voto, que eu estou encaminhando mais um pouquinho, eu finalizo, eu relembro que já é reconhecido o reclamo de que os tribunais eleitorais mudam a jurisprudência ao sabor das alterações de sua composição, dado o curto espaço de tempo de duração dos mandatos de seus integrantes. Sustenta-se, não sem razão, que a estabilidade das decisões empresta segurança jurídica e orienta os jurisdicionados nas condutas a serem adotadas para agir em conformidade à norma. Contudo, e aqui entra a minha análise muito particular, é preciso perceber que, por vezes, a manutenção da jurisprudência pode levar à indesejável distorção na aplicação da lei, à medida em que se acaba por chancelar ao jurisdicionado que se torne inadimplente, porque acobertado em seu agir pelo beneplácito da orientação jurisprudencial, como tudo leva a crer esteja ocorrendo neste caso e, eventualmente, em processos análogos. Com efeito, basta examinarmos e exercitarmos um pensamento aberto para constatar que dos 30% do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, compulsoriamente afetado em sua destinação ao incremento da política de cotas e cujo quantum deveria ser integralmente transferido, deixa de sê-lo ante o descompromisso do dirigente partidário ou de quem de direito, ciente de que, se cuidar em não extrapolar em sua glosa até o limite de 10% do valor devido, quando do julgamento das contas, o Tribunal Eleitoral as declarará aprovadas com ressalvas, sem consequências outras que não a de que seja promovida a devolução dos valores aos cofres públicos, em suaves prestações, em até 60 meses e, ainda assim, limitadas a 2% do repasse mensal do fundo partidário, nos termos do artigo 11, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 9.504/97. Portanto, sem percebermos, de um lado, vemos o Judiciário estender a mão e aplicar a lei para o incremento efetivo da política de cotas com a destinação do percentual de 30% destinados às candidaturas femininas e, a contrário senso, com a outra mão, no momento de fiscalizar o efetivo cumprimento de suas decisões, retirar a eficácia dessa parte de recolhimento em nome da jurisprudência, que não mais pode, a meu juízo, subsistir em situações como a deste processo. Volto aqui ao ponto inicial. Penso ser impostergável o momento de banirmos o uso indiscriminado dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
no julgamento dos processos de prestação de contas de partidos, coligações e candidatos na seara da justiça eleitoral, em detrimento de regras estabelecidas na própria legislação. No caso em exame, constatada a irregularidade, o setor técnico concedeu o prazo de lei para que fossem corrigidas as falhas. Os outros pontos foram corrigidos. Entretanto, acerca da questão do não recolhimento da integralidade dos 30% devidos de política de cotas, quedou-se silente o partido. O descaso foi eloquente. Nenhum esclarecimento foi prestado. Afinal, não se faz necessário, porque, embora retido o valor e certamente utilizado pelas candidaturas masculinas, basta se preparar para devolvê-lo após o julgamento deste Tribunal Eleitoral, que aprovará as contas com ressalvas e determinará a devolução da quantia glosada. Assim, demonstrado que o valor destinado às campanhas femininas foi inferior ao total que deveria ter sido alocado pelo partido para garantir a efetiva participação dessas mulheres no cenário político, indo de encontro à jurisprudência deste egrégio Tribunal Eleitoral e do próprio TSE, entendo que é impositiva a desaprovação das contas em razão do elevado montante nominal, especialmente da natureza da gravidade da irregularidade, circunstâncias que não contemplam espaço para aplicação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade e a consequente tolerância para aprovação com ressalvas. Outro sim, nos termos do artigo 77, parágrafo 4º e 6º da Resolução TSE 23.553/17, havendo desobediência às normas relacionadas à aplicação dos recursos para os fins mencionados, né, estou, então, julgando no sentido de desaprovar as contas do partido. Tal suspensão, vejam, sim, na dicção do comando legal, deve estar atenta aos princípios da proporcionalidade. Evidentemente, eu julguei desaprovada, estou determinando a suspensão, né, evidentemente, do repasse do fundo. Então, estou dizendo que esta, sim, deve atentar à proporcionalidade e utilizando-se como critério o valor total da irregularidade, que, no presente caso, dado ao elevado valor, mas por ter ficado em 9,15%, eu estou entendendo que se mostra proporcional à referida sanção pelo período de 1 mês. Pedindo vênia, mas, ao mesmo tempo, agradecendo a tolerância de Vossas Excelências em me ouvirem, eminente presidente, o voto que eu trago à apreciação do colegiado. Muito obrigado. Como já mencionado... Senhora presidente, sim. Eu apenas gostaria, brevemente, só de fazer, até antecipando aos colegas, uma justificativa da razão inicial que me leva a pedir vistas. Em primeiro lugar, sempre que vem a esta corte votos da qualidade, da excelência, como este trazido pelo desembargador Silvio, que nós sabemos realmente dar um toque pessoal e se debruça, como todos, na verdade, a fazer a melhor aplicação da lei, é preciso ouvir com muito vagar e muita atenção. Eu quero, antes de mais nada, fazer um elogio prévio e dizer e antecipar que eu não estou pedindo vistas com qualquer ideia de discordar ou divergir quanto ao chamado mérito da questão do respeito absoluto às cotas. Temos aqui esse tribunal, essa corte tem sempre sido defensora intransigente do cumprimento exato desses percentuais. A questão toda que me fez apenas meditar melhor e fazer uma pesquisa diz respeito exatamente ao ponto em que esse voto, louvável exatamente pela circunstância inovadora que traz, um voto que propugna uma eficácia da legislação eleitoral, mas, ao mesmo tempo, eu tenho sido também um defensor, e por coerência justifico isso, de que nós estamos tratando aqui ainda das eleições de 2018. E temos sempre que possível, eu trago e lembro
da aplicação do princípio da anualidade que temos no eleitoral, que está no artigo 16 da Constituição, e as leis de introdução às normas do direito brasileiro, que no artigo 23 também determina que as mudanças jurisprudenciais devam atender a este princípio. Eu lembro que nós temos julgado aqui, é isso que eu quero examinar melhor, casos em que, mesmo com o não cumprimento da cota feminina, se aplicaram estes princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Parece-me que não nesses valores, eu não tenho exatamente a dimensão. É que aqui está havendo uma interpretação, como eu insisto, de todo absolutamente coerente, corajosa e inovadora, como é o perfil do desembargador Silvio, que contribui a cada momento com esses votos que nos impressionam muito, mas uma posição, se eu entendi, que estaria considerando, como aliás na linha do parecer, eu também cumprimento aqui o Dr. Fábio Venzon, que me desculpa, aliás, com todos os colegas que não fiz as saudações tradicionais, que não queria roubar tempo, mas no fim estou roubando um tempo precioso de todos. Mas já concluindo, no sentido de que aqui o peso está sendo dado, e eu compreendo uma ênfase sobre o valor, um valor expressivo em reais, e não tanto quanto ao percentual, porque o próprio voto, ao final, aplica a proporcionalidade para efeito da suspensão. Então, deixa de aplicar a proporcionalidade porque se trata de cotas e pelo valor. E isto é um critério novo. E, como tal, aqui no voto, inclusive, o desembargador destaca que é impostergável o momento de banirmos o uso indiscriminado dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nos julgamentos dos processos de prestação de contas, partidos, coligações. E traz, em defesa dessa posição, o fato de que aqui há realmente uma falha gravíssima, que é uma política afirmativa que tem que ser respeitada. Mas nós também temos aplicado o princípio da proporcionalidade, também, por exemplo, em situações que se aprovam com ressalvas de origem não identificada, que o Ministério Público, com toda razão, tem trazido a todo instante, que são também faltas gravíssimas. Então, por essas singelíssimas razões, é que eu apenas peço licença e vênia ao brilhante voto do desembargador Silvio e aos demais colegas, no sentido de explicar preliminarmente o motivo que, neste momento, me faz pedir vista. Agradeço a atenção de todos. Agradeço também, doutor Gerson. Okay. A consideração. Eu pergunto, todos os demais vão aguardar o pedido de vista? Não, senhora presidente, por gentileza. Senhora presidente. Pois não? Renovo as saudações já feitas e vou justificar por que não deverei aguardar o voto vista do desembargador Gerson, que traz relevantes e verdadeiros argumentos agora para a sua vista aos autos, e porque, de fato, nós estamos aqui diante de uma decisão do eminente desembargador Silvio, que vem de encontro ao que, em regra, temos votado. Mas eu vou pedir vênia aos colegas, e em especial ao desembargador Gerson, para votar hoje pela singela razão de que nós só teremos mais 2 sessões com esta composição. E não sei quando o desembargador Gerson poderia trazer na próxima ou na seguinte, mas também não trazer, e aí nós teríamos um problema semelhante àquele que está acontecendo no processo de relatoria do desembargador. Permite uma parte, eu pretendo, sim, o meu compromisso é trazer na próxima sessão, na semana que vem. Perfeito. Então, isso vem justamente reforçar o que eu estou, o motivo pelo qual eu irei votar. E justamente para evitar essa situação que acontecerá no caso anterior, da semana passada, em que eu terei que trazer o voto necessariamente na próxima quinta-feira para evitar uma possível alegação de nulidade. Bem, posto isso, colegas, eu estou adiantando e deixarei então meu voto lavrado, claro que sempre com aquela ressalva de que os argumentos que o eminente desembargador Gerson trouxer eventualmente poderão ainda ser reavaliados se for possível, mesmo já numa composição diferente. Se não, esse é o motivo pelo qual eu vou deixar meu voto consignado. Como os colegas sabem, não desconheço
a jurisprudência dessa Corte, mas estou aqui pedindo vênia àqueles que eventualmente possam pensar diferente do eminente desembargador Silva, para acompanhá-lo. E o faço por todos os fundamentos que Sua Excelência traz no brilhante, bem sustentado e fundamentado voto extenso, e que agora é resumido na manifestação oral nesta sessão, assim também como o parecer oral do eminente Dr. Fábio. Mas eu quero destacar justamente essa questão, que é um dos pontos nortes do voto do desembargador Silva, que é os valores, ou seja, o valor recebido pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 1.310.482, dos quais R$ 393.144 deveria ser destinado às concorrentes do sexo feminino, tão somente houve a comprovação de 257.407. Ou seja, do valor comprovado, somente 19,64% foi comprovado, quando sabemos deveria ser 30%. Então, esse fundamento, para mim, embora tivéssemos chegado muito próximos aos 10% que o tribunal balizou para aprovação com ressalvas, eu penso que, por todos os fundamentos trazidos pelo eminente desembargador Silva, e adiantando meu pedido de vênia a eventuais divergências, eu estou, então, senhora presidente, adiantando o voto também pelos motivos que alinhei no início, de desaprovar as contas nos exatos termos do voto do eminente relator. Obrigado. Obrigado. Mais alguém gostaria de declinar o voto? Vossa Excelência, desembargador Thompson, está com a palavra. Senhora presidente, na pessoa de Vossa Excelência, e já até com uma saudade antecipada, como bem destacado aqui pelos nossos colegas, da sua sempre presente e importante presença nos nossos julgamentos, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais colegas, o eminente procurador regional eleitoral, que sempre se ouve com muito brilho, bem como o nosso diretor-geral aqui, o Dr. Rogério Vargas, e a nossa assistência. Senhora presidente, eu também vou pedir vênia ao desembargador Gerson, mas eu vou acompanhar o relator. Eu acompanhei atentamente o brilhante voto de Sua Excelência, muito minucioso, como sempre, mas me chamou muito a atenção neste caso, e eu acho que nós podemos, inclusive, aqui talvez esse seja um aspecto que, embora Sua Excelência até propugne uma alteração na nossa jurisprudência, e, não obstante, mesmo que se mantenha essa jurisprudência, digamos assim, da aplicação desses princípios, que tem que ser sempre com um grano salis, vamos dizer assim, o que sempre implica o afastamento de uma norma legal expressa, né, prevista pelo legislador, o desembargador Vilarinho apontou, para mim, este aspecto foi importante. Do 1 milhão e pouco do dinheiro recebido, nem 200, pouco, parece que cerca de 200 mil realmente teriam sido destinados a essas coisas. Então, houve aqui uma manifesta infringência da norma legal. Então, eu adiro integralmente ao voto do eminente relator e cumprimento Sua Excelência pela qualidade do voto. Esse é o meu voto, senhora presidente. Senhora presidente. Pois não. Presidente, inicialmente, meus cumprimentos à Vossa Excelência, que eu estendo aos demais colegas, ao nosso procurador regional eleitoral, ao Rogério Vargas e àqueles que nos ouvem. Inicialmente, meus cumprimentos ao procurador eleitoral e ao eminente relator, né, pela nova postura, pela novel postura de enfrentar esse tema. Eu vejo aqui e já antecipo que, por hora, eu já estou inclinado a acompanhar o eminente relator. Eu li o voto atentamente, traz uma série de fundamentos a que essa Corte toma uma nova posição, uma posição de mais enfrentamento, mais veemente, em situações que sabemos que se repetem, lamentavelmente, ao longo dos anos. Mas, todavia, senhora presidente, nós estamos julgando um fato, e repito ao eminente relator, brilhante seu voto, mas estamos julgando um fato não só para essa prestação de contas. A nova posição que, eventualmente, se tome, irá se alargar para outros tantos feitos que a nós chegarão. Então, por essa pequena cautela, mas já antecipando,
né, que desde já eu me alio, né, juridicamente à posição do eminente relator, mas por cautela eu vou aguardar o voto do eminente senador Gerson, seu pedido de vista, senhora presidente. Obrigado, senhora. Ok. Os demais continuam aguardando, o desembargador Gustavo, no caso, e o Gerson, que traz o voto vista. Ok. Então, proclamando o resultado, por hora, fica nesse sentido. Após votar o eminente relator, desaprovando as contas e determinando o recolhimento do montante de R$ 135.737,29 ao Tesouro Nacional, bem como a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 mês, do que foi acompanhado pelos desembargadores André Vilarinho e Thompson Flores, pediu vista o desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo e desembargador Roberto Fraga aguardam o voto vista. O julgamento fica suspenso. Os demais processos da pauta são processos administrativos de designação de juízes eleitorais. Eu pergunto aos eminentes pares se há alguma oposição aos nomes trazidos pelo eminente desembargador Vilarinho. De acordo. Então, eu proclamo direto a designação como unânime. O primeiro deles é a designação de juiz eleitoral para a 24ª Zona Eleitoral de Itaqui, que fica acolhida à unanimidade o nome do Dr. Arthur Gabriel Campos Guimarães para exercer a titularidade da jurisdição da Zona Eleitoral de Itaqui a partir de 18 de maio de 2020, a partir de hoje. O seguinte se trata da designação de juiz eleitoral para a 86ª Zona Eleitoral de Três Passos, que fica acolhida à unanimidade o nome da doutora Leila Andrade Curto para exercer a titularidade da jurisdição da 86ª Zona Eleitoral a partir de 25 de maio de 2020. Também a designação de juiz eleitoral para a 89ª Zona Eleitoral de 3 de maio, para o que fica acolhida à unanimidade o nome da doutora Cristina Som, para exercer a jurisdição da Zona Eleitoral de 3 de maio a partir de 25 de maio de 2020. E, por último, designação de juiz eleitoral para a 96ª Zona Eleitoral de Cerro Largo, é acolhida à unanimidade o nome da doutora Iana Carbone Oliveira para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral de Cerro Largo a contar de 25 de maio de 2020. Com isso, nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço a participação de todos e quem nos acompanha pelo canal no YouTube. Teremos a próxima sessão amanhã, 19 de maio, às 14 horas. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos.